Dá tempo de mudar de carreira e se reinventar a cada dia? Para Luiz Mandarino, dá sim. O podcast Dá Tempo tem o patrocínio da Fundação José Luiz Setúbal e Energy Hub. Bem-vindo, Mandarino. Legal, Rivas, um prazerzaço, cara, poder estar aqui. E, pô, você fala, não, o Luiz Mandarino, dá tempo, pô, mas você também é o cara, né, cara, que tá exatamente, com certeza pode responder também essa super pergunta aí, com certeza. Eu já respondo, né, com certeza dá tempo. Mas é que eu uso aquela máxima de se eu ouvir mais longe é porque eu estava no ombro de gigantes. Então... Não, bacana, muito bom essa. Então é o seguinte, Mandarino, ele é engenheiro químico, sócio do grupo Sai do Papel e co-founder do Energy Hub, que é aqui onde nós estamos e vamos conhecer um pouco mais. Ele possui 28 anos de experiência no setor de óleo e gás e energia, além da atuação como investidor anjo e como consultor em programas de inovação. Então, estamos aqui com um papo esperado, né, Mandarino? Isso aí. Então, fazer só uma breve contextualização. A gente está aqui no nosso segundo episódio do podcast Dá Tempo, que é um podcast que está nascendo com a parceria aqui junto com o Energy Hub, com a Sai do Papel. Então, o Mandarino vai estar nos acompanhando aqui nessa temporada, conversando com empresas. Então, acompanha aqui com a gente. Mandarino, então, assim, para a gente conhecer um pouquinho mais você, né, fala um pouquinho aí do seu background, de onde que você vem até chegar até aqui, a gente entender mais ou menos um pouco essa mudança de carreira também, o que é tudo isso? Bacana. Eu brinco que eu sempre fui um bicho corporativo, né? Eu atuei mais de 23 anos numa empresa de óleo e gás, na Petrobras, e em 2019 eu fiz uma transição de carreira, né? Eu brinco que ia ficar um ano sabático, fiquei 15 dias, porque eu recebi o convite da Sai do Papel para iniciar esse projeto da construção de hubs setoriais aqui, ligado à área de energia. Então isso foi em 2019, em dezembro de 2019. Então em janeiro de 20, a gente iniciou esse projeto do Energy Hub. Naquele momento, né, eu falo que era mato muito alto, né, porque era difícil ainda dentro do Brasil você pensar num conceito de hubs de inovação setorial. Você estava começando a onda da construção de hubs empresariais ou projetos e programas empresariais de inovação dentro do setor de energia. A Petrobras até foi, talvez, eu diria, a BR Distribuidora, onde eu estava, né, originalmente, foi uma das pioneiras dentro do sistema Petrobras, em 2016, a iniciar esse caminho de construção dos programas de inovação, e alguns deles até foram inspiração para a própria Petrobras construir grandes programas que a gente tem hoje, que são fundamentais hoje para o ecossistema de energia, como, por exemplo, Conexões Petrobras. Sim. E aí, a partir daí, em 2020 lançamos, né, em janeiro, fizemos um super lançamento conectando os vários agentes daqui do Rio de Janeiro, inicialmente. Em fevereiro fizemos uma nova inserção, e eu brinco, né, que eu acho que talvez a grande mudança quando a gente fala de transição de carreira é a gente conseguir voltar back to the basics, né? Voltar para a base, que é fazer planilha, montar PowerPoint, botar a pasta embaixo do braço. Fazer tudo, né? Fazer tudo, né? Virar realmente ali, fazer essa transição do lado corporativo como vamos dizer assim, um executivo para passar a ser um empreendedor e, na naturalidade, você evoluir para ser um empresário. Então, esse processo, ele é um processo que muitas vezes dói um pouco. Eu diria para você que dói um pouco porque é um processo muito grande de aprendizado e de mudança mental, muito mais do que uma mudança profissional, é uma mudança mental, que você passa a, de alguma forma, precisar entender, né, qual é o teu propósito, né, e o que na prática você quer executar e quer fazer e quer colocar sua energia, né? Então, muitas vezes a corporação ela te ajuda a direcionar muito o teu foco, né? Quando você aplicar exatamente o seu conhecimento. Exato, né? Ali fala, ó, cara, melhor, né? Isso aqui, você é responsável, né, por esse tipo de atributos aqui, atribuições, você deve realizar isso, você é uma peça dentro dessa engrenagem. Para entender, assim, na Petrobras, né? Sim. Qual foi, assim, a sua atuação de maior destaque? Qual foi o seu background que você vê que você trouxe isso aqui para cá hoje? Isso, você construiu? Isso é muito interessante, porque assim, eu sou engenheiro químico de formação, né, originalmente,
e eu cheguei a atuar, né? O engenheiro químico acaba sendo meio que um profissional bem eclético, né, no sentido de atuação. Eu tive a grande oportunidade, antes de entrar na Petrobras, de atuar em 2 empresas na área de pesquisa e depois na área de projeto, né, que às vezes é difícil o engenheiro conseguir exercitar esse tipo de skill. E quando eu entrei na Petrobras foi muito interessante porque eu entrei numa área de assistência técnica, então para conhecer os produtos, para ajudar o time de vendas, né, a construir, né, a ação e o argumento de vendas para esses produtos. A BR é a ponta, né, comercial, até então era a ponta comercial de venda da Petrobras, dentro do setor tanto de postos quanto do setor de indústrias, né? Então eu passei 23 anos, na verdade eu brinco que eu passei 23 anos na mesma empresa, mas fazendo coisas totalmente diferentes, né? Eu passei por mais de 12 áreas dentro da Petrobras. Isso, como grande corporação, você sabe bem disso, né? Você acaba tendo muitas experiências enriquecedoras ao longo da sua carreira. Então eu tive a oportunidade de atuar na área de produtos químicos, foi o meu background principal. Então eu caminhei como, né, fui desde ali o profissional de vendas, né, que vai dar assessoria ali para os times comerciais e para os clientes, de assistência técnica, até depois, talvez ali dentro dessa área, a principal carreira foi desenvolvimento de produtos. Então eu consegui depois, ao longo do tempo, depois de em torno de 10 a 12 anos dentro da área de químicos, eu assumi uma função gerencial e passei ali a ser gerente de marketing, a trabalhar também com vendas, como gerente de vendas, depois como profissional para desenvolvimento de produtos, né? Criei algumas áreas dentro da Petrobras nesse sentido, e foi muito interessante depois a possibilidade de eu girar em outros negócios, né? Então, eu acho que essa pluralidade de experiências viabilizou muito essa questão. Eu brinco que eu sempre fui um empreendedor, então eu sempre fui aquele cara meio diferente do ponto de vista de pensar em, cara, dá tempo, é possível a gente poder fazer, como é que a gente consegue construir isso? Eu acho que a virada de chave para a minha carreira dentro da Petrobras foi exatamente a partir de 2014, quando eu assumi a área de energia dentro da BR Distribuidora. Naquele momento era algo também muito, vamos dizer assim, estava começando os processos de ativos solares. A BR veio trabalhando e desenvolvendo muitas iniciativas ligadas à área de eficiência energética. Eu consegui construir alguns projetos muito interessantes na área de eficiência energética, de longo prazo, com grandes empresas. E aquilo eu acho que foi um embrião para o momento que eu estou agora, né? Você sentiu o gosto ali da inovação e falou, quero mais. Da inovação, e aí eu acabei caminhando ali para a área de inovação e me inseri nos programas de inovação. Eu tive a oportunidade de construir junto com um super grupo dentro da BR Distribuidora os primeiros programas de Intra e Open Innovation dentro do sistema Petrobras, e isso eu acho que foi assim, uma prática que me deu ali muita visão para falar, cara, é isso que eu quero da minha carreira, né? É possível fazer isso, principalmente depois como profissional de marketing, porque essa foi uma evolução também natural da minha carreira, principalmente gerencial, de seguir ali um MBA de marketing, depois o mestrado em administração, e isso me trouxe muito a visão clara também da transição do marketing em relação ao marketing tradicional ao marketing digital. E para um profissional de marketing, ele talvez tenha 2 grandes caminhos, né? Esse caminho de buscar o marketing digital, ter que se especializar provavelmente, ou trabalhar, né, mais esse contexto, ou entrar para um ramo, né, que foi o ramo da inovação, que foi o ramo que eu escolhi. Então eu falei, esse campo ainda é um campo que ainda o jogo está aberto. Sim. É possível a gente conseguir ainda jogar como foi no passado com a qualidade, né? Você não tinha um profissional formado em qualidade, eram outros profissionais, mesma coisa quando a gente fala em inovação. A inovação ainda são diversos profissionais dentro da corporação que de alguma forma desenvolvem skills ou buscam, né, adquirir competências para conduzir essa visão. Aí, fala um pouco melhor, assim, um pouco mais do Energy Hub. Se a gente for pensar numa empresa com verticais, serviços, como é que ela funciona? Como é que é na prática? Legal. Isso é interessante porque, como eu estava comentando, né, voltando ali dentro daquele contexto do lançamento, né, que eu tinha comentado, a gente falou em 2020, né, então fevereiro, 2 de março a gente inaugurou a nossa sede, que ia ser ali no Bossa Nova Mall. A gente chegou a operar no Bossa Nova Mall por exatos 13 dias. Porque foi exatamente 2 de março, 13... Sexta-feira 13 da pandemia, dia 16 foi o lockdown,
E sendo que dia 18 nós tínhamos um evento programado do lançamento oficial do Energy Hub para 200 pessoas, estava todo mundo confirmado lá na WeWork. Eu brinco que eu fiquei 2 anos e meio, quase 3 anos, com um coffee break congelado, para quando fez 4 anos, né, exatamente no Energy Hub, que a gente conseguiu comemorar aqui no Arca Hub essa questão. E aí eu acho que a grande visão, né, foi muito e eu acho que esse é talvez o parâmetro principal quando a gente pensa em transição de carreira, é você conseguir ter uma mente flexível, ou uma abordagem flexível da questão. Nesse contexto do Energy Hub, quando a gente construiu, era um hub setorial. A gente fala que hubs de inovação são, normalmente ele tem 3 pilares. 2 pilares são comuns para qualquer hub de inovação que você vai olhar, né, no Brasil ou no mundo, que é conhecimento e conexão. Então, todo hub de inovação ele precisa ter e agregar para a comunidade, para o ecossistema, conhecimento e conexão. E o terceiro pilar é o que diferencia os hubs. Então, você tem hubs de aceleração, hubs de geração de negócios, um hub nosso... Onde que ele entra onde que ele entra, exatamente. Qual é a proposta de valor, né, para aquele seu stakeholder principal. E no caso do Energy Hub, a gente é um hub de produto, que a gente fala. Por quê? Porque a Sai do Papel, ela é talvez uma das fortalezas da Sai do Papel, do grupo Sai do Papel, é exatamente você fornecer produtos de inovação para empresas, né? Então, a gente acabou construindo, em torno dessa visão do hub setorial, uma entrega de produtos de inovação complementares à jornada empresarial de inovação das corporações, das empresas. E aí não é só o lado das empresas ligadas ao setor de energia, como óleo e gás, energia elétrica e renováveis, mas também para o lado das startups, né? Então, o que é meio natural é você, quando monta, né, um projeto, você cria lá o teu Media Kit, que cria o PowerPoint e vai tentar vender para o cara que é o sponsor, né, que é o mantenedor, é quem vai colocar. Muitas vezes você ainda não tem nada ali dentro, né? Você vai ter que levantar essa grana para começar a executar, para contratar a equipe para poder fazer. No Energy Hub a gente teve que fazer diferente por causa da pandemia. Então, naquele período da pandemia, que foi praticamente ali, levou talvez mais de um ano e meio para que as empresas voltassem a observar de forma efetiva a pauta de inovação, durante quase um ano e meio, o foco empresarial, um foco de sustentar o negócio, né, de você digitalizar a empresa. É super natural de você enxergar isso, né? Era uma situação de contingência, algo que nunca a gente tinha passado, né, empresarialmente e pessoalmente, né? Profissionalmente e pessoalmente. Então, vamos dizer, essa questão, a gente tinha um grupo de empresas, essas empresas declinaram de entrada no hub, e aí a gente teve que fazer uma pivotagem do modelo, que foi hoje o que eu acredito demais, que é você tem que conectar primeiro o empreendedor. A ponta empreendedora é a ponta que puxa, eu brinco assim, puxa o vagão, né, em todo o processo do ecossistema, né? E obviamente que todas as outras pontas são igualmente relevantes, mas sem empreendedores a gente não consegue mobilizar nenhum ecossistema. Então você tem lá as universidades, tem as corporações, o governo, o capital de risco e os empreendedores formando essa quíntupla hélice dentro do conceito mais expandido da tríplice hélice. Mas, na prática, sem empreendedor você não tem ecossistema, você não consegue mobilizar o ecossistema. O agente, né? Ele é um agente né, fundamental para que você consiga executar isso. Então, e aí, como é que vocês entram nisso, nessa questão? A gente entra muito, e aí eu falo que esse é um dos grandes propósitos do Hub, né? Eu falo que a gente tem ali um propósito de alavancar a inovação, então isso a partir de todos os produtos e ações que o Energy Hub executa, conectar os agentes, né? Como eu comentei, né, esse é um dos itens principais, empoderar startups. Então, como é que eu consigo fazer com que esse empreendedor ele fique empoderado, ele consiga sobreviver à jornada que é dura de empreender e atrair talentos. Então, hoje a gente vive, né, você acompanha, você também é uma pessoa que vem do setor de energia, você vê a dificuldade hoje que é você conversar com um jovem e falar para o jovem, pô, cara, você não quer entrar aqui no mercado de óleo e gás, né? Esse é um negócio bacana pra caramba, você vai ter uma carreira promissora no mercado de exploração de petróleo. Ele vai falar, pô, você tá maluco, cara. Isso aí, né? Assim, eu quero qualquer outra coisa que não entrar nesse mercado. E isso é uma necessidade que a gente tem que demonstrar para esse jovem,
que não é só isso, né? Existe muito mais e grandes oportunidades. Então, essa atração de talento e busca de demonstrar para esse talento que ele é o agente de mudança para que a gente consiga falar, ó, dá tempo, Sim. é um pouco isso dentro desse panorama da mudança climática, o panorama do ISG, por exemplo, né, que é algo fundamental, porque o setor de petróleo vem envelhecendo e você não tem conseguido repor na taxa necessária por causa dessa visão que o setor, de alguma forma, vem tendo, né, essa abordagem de que é o grande vilão do processo de mudanças climáticas e tal. Então, isso para o setor não é positivo, ao contrário, sim. O setor ele precisa demonstrar que ele, sim, ele tem uma parcela disso, né, mas ele tem condição efetiva de fazer essa transição e fazer essa mudança. E aí, nesse contexto aí, é legal você trazer já o assunto, né, do óleo e gás, da indústria de petróleo, né, dessa visão das novas gerações também, de toda urgência, né, e querer entrar nessa seara aí. Como é esse contexto que o Energy Hub enxerga, né, como é que vocês enxergam esse contexto de energia, né, no contexto global? A gente vê essa pressão, né, que vem acontecendo em relação à indústria, e a urgência das mudanças climáticas, os eventos extremos acontecendo cada vez mais de forma mais intensa e mais frequente, né, que a tendência é isso aumentar. Assim, quais são os grandes nortes assim, de mudança que vocês veem e que vocês entendem que toda empresa tem que observar, tem que considerar realmente? Legal. Assim, hoje a gente monitora muito dentro do Energy Hub quais são essas macro tendências, sim, que a gente de alguma forma tem visualizado, né, ou tem visto dentro do mercado. Hoje a gente, e aí o Hub ele faz esse papel muito de organizar a forma como essa informação está indo para o setor, né, ou como o setor enxerga esse mercado, né, de inovação dentro do setor de energia. Então, como é que é a nossa abordagem, né? A gente tem uma abordagem que a gente chama de mandala. Então, são 8 grandes tópicos que a gente organiza as startups, que são as soluções mais críticas para o setor de energia. Então, basicamente, a gente vai desde soluções ligadas à biotecnologia e projetos renováveis, passa por data science, predição de falha, eficiência energética, IoT, né, internet das coisas, passa por otimização operacional, passa por plataforma de comercialização de energia, segurança industrial e também tecnologias disruptivas. Então a gente passa por uma gama de 8 grandes temáticas que qualquer empresa de energia, quando olha, ele às vezes tem até mais de uma fatia dessa pizza, né, dessa mandala. Sim. Que ela, de alguma forma, demanda ou precisa dentro da corporação. Principalmente para rodar o que a gente fala da inovação no core, a inovação no dia a dia da corporação. Então, esse é a primeira forma, né? E a segunda forma é organizar as entregas de valor, que são as entregas, que são os produtos que o Hub roda e executa, em 3 também pilares, para facilitar essa visão do que é empresarialmente você vai complementar essa jornada, que é reputação e marca. Então, muitas vezes a empresa de energia ela precisa posicionar para o ecossistema como ela tem os seus programas, como ela executa estabelecer uma narrativa, um trabalho muito de como o setor vai enxergá-la dentro desse panorama da inovação, né, o que ela quer atrair, como ela quer atrair, se ela tem interesse do desenvolvimento de soluções, que tipo de soluções. Então, essa visão de reputação ela é muito importante. O Renovation Week, visto que a Sete Papel é a principal curadora e também, né, tem uma relação muito direta, né, com o Renovation Week, né, societária até, isso, de alguma forma, possibilita que algumas conferências, você consiga utilizar essas conferências como uma forma de posicionamento de marca também e de ação para dentro do ecossistema, como o Energy Hub Summit, que é o summit que é conectado ao Energy Hub. A gente faz a curadoria desse conteúdo lá. Cultura, então, o item fundamental, né, da cultura de inovação, como é que você traz a cultura e transforma a cultura de dentro para fora e de fora para dentro da corporação. E o terceiro pilar, obviamente, é o pilar que a empresa demanda e é o que faz com que a área de inovação fique em pé, que é o resultado, né, você gerar negócios. Então, a inovação também é uma alavanca fundamental para a criação de novos negócios. E aí, dentro disso, você tem uma gama de produtos para acelerar
esse processo conectivo entre empresas e startups ou o consumo dessas soluções inovadoras, né? Então, isso, por si só, ele indica, né, um driver de tendência que hoje, por exemplo, dentro do setor, eu poderia destacar talvez 5 grandes blocos de tendência que hoje estão ali. Um muito grande que é a transição energética. Então, sim, você tem ali dentro uma gama muito intensa de ações, né, ligadas à transição energética. Então, você tem ali desde a própria eficiência energética, baterias, biocombustíveis, toda a parte de sistemas renováveis, energias renováveis. Então, é um pilar ali que vem tendo uma transformação biogás, né? A gente passou agora, né, pelo marco. Então, assim, muita coisa acontecendo nessa área de transição energética ou de busca de uma transição para baixo carbono, hidrogênio, né, outro item também ali dentro. Segundo item, a gente fala de mobilidade. Então, como é que eu consigo mobilidade grids, né? Então, aí tem muito a ver com cidades inteligentes, tem a ver com resiliência das cidades, né? Então, esse é um assunto bastante crítico hoje em dia, dentro desse pilar da possibilidade de você trabalhar grids inteligentes, né? A forma como o mercado hoje está mais complexo de consumo energético, né? Hoje você tem quem produz, quem autoprodução, tem prosumidor, o cara que consome, o cara que produz. Então, assim, o mercado ficou mais complexo, o mercado de energia elétrica como um todo. O terceiro pilar, ele vai muito ligado à questão das tecnologias disruptivas voltadas para o setor de energia. Então, hoje você tem várias tecnologias horizontais que possibilitam com que o setor de energia avance principalmente no D de digitalização. Então, esse D é muito intenso dentro desse pilar. E o quarto pilar seria o pilar, né, que a gente fala da descentralização da energia. Então, esse é um assunto também muito crítico, com o empoderamento do consumidor, com uma série de questões ligadas a crédito de carbono, a plataforma de comercialização de energia. A resiliência também, né? A resiliência também sistema, né? Passa ali, porque você vai precisar, com a intermitência das fontes renováveis, né? Porque as fontes não... você não tem uma produção constante ao longo, né, do período do dia, né, muitas vezes. Você precisa entrar e sair fontes e, consequentemente, o sistema ele tem que estar com o balanço de oferta e demanda, ele precisa estar ajustado. Então, para isso, muitas vezes, você precisa ter várias soluções de tecnologia que consigam fazer essa adequação de forma mais ágil, para que você não tenha instabilidade no sistema. E, por último, que é um assunto que está crescendo muito, que está muito conectado à pauta também energética, que é o Blue Economy. E eu acho que para o Rio de Janeiro é um assunto muito crítico, muito importante, você falar a economia do mar. E aí passa por eólico offshore, passa por você trazer novas fontes energéticas do próprio mar em si, né? A gente tem maremotriz, a gente tem diferencial de temperatura, a gente tem energia das correntes, você tem talvez uma energia de carbono também com algas, né? Sim, com algas, né? Talvez seja, eu diria ali, hoje o maior sequestro de carbono do mundo, né, são as algas, né, que é o maior agente, né, de possibilidade. Então hoje existem grandes projetos ligados a essa área, né, de você começar a construir sistemas, né, de vamos dizer, captura e criar talvez um looping até mesmo fechado com isso. Então você captura o CO2 via alga, você tem o crescimento dessas algas, você consegue pegar essas algas e transformar depois num biocombustível e de alguma forma fazer um ciclo fechado desse processo. Então é muito interessante. Qual é a sua visão, Madalena? Então, assim, queria que você falasse um pouco sobre nacionalmente, assim, né, ou seja, o papel do governo e o que está acontecendo. A gente tem um contexto ali da transição ecológica, né, do plano, né, de transição ecológica do governo federal. A gente tem aí os marcos regulatórios que estão acontecendo. Qual é a sua visão, assim, tanto de oportunidade para as empresas, quanto da gente entender, assim, se do ponto de vista... para a gente entender se dá tempo. Assim, ó, isso é um debate muito interessante, porque, assim, eu falo que os tempos são diferentes dependendo da ponta que você esteja. Então eu falo assim, o tempo passa muito diferente na ponta empreendedora do que passa na ponta corporação, do que passa na ponta governo, universidade, capital de risco. Então, a despeito de você ter uma mesma linha do tempo, esse tempo, a percepção do tempo ela é diferente. O planeta é o mesmo, né? É o mesmo, mas a percepção do tempo é diferente. Então, para o empreendedor, 3 meses pode ser o fiel da balança se ele está vivo ou está morto. O fluxo de caixa pode não aguentar. Literalmente, 90 dias.
para a empresa, às vezes é 90 dias que ela leva para pagar uma nota. Então, e para um governo, né, isso às vezes não é nem o início do debate de algum tema ou de um projeto, por exemplo, de lei. Então, esse tipo, né, de contexto, ele é muito importante da gente entender que cada agente ele tem um papel e tem uma velocidade diferente para essa ação. A única máxima que a gente tem é que o mercado ele vai se adaptar e vai colocar o que é necessário. A demanda do mercado é muito mais rápida do que a demanda regulatória. Então você vê muitas inovações que são colocadas que normalmente, via de regra, a regulação ela vem depois, sempre é assim. Tá? O que você precisa fazer é que esse processo regulatório ele seja algo que, vamos dizer, crie um contexto e viabilize com que você construa um aparato, uma segurança jurídica para que as empresas possam operar nesse mercado. Eu acho que os marcos regulatórios têm esse papel, esse viés necessário para que você consiga atrair investimentos, você dê uma visão de longo prazo para os empresários e para os empreendedores a colocar energia dentro desse contexto e processo. Mas a gente esperar e achar que isso vai ser a varinha de condão que vai resolver todos os nossos problemas, não vai. Então, assim, minha percepção é muito quanto a isso, sabe? Eu acho que cada um tem que fazer o seu papel, ou desempenhar bem o seu papel, o empreendedor tem que desempenhar o seu papel, a corporação, o governo, as universidades e o capital de risco, de modo a trabalhar de forma cinética e conjunto. Né? Então, isso só é viável quando você traz esse debate à tona para dentro da sociedade. Então, eu vejo assim que é um parâmetro, e a gente viu, eu acho que um avanço muito significativo nessas pautas renováveis, principalmente. Então, o próprio marco do hidrogênio, a questão do biogás, também, eólica, caminhando agora. Ainda tem muita coisa para melhorar aí no marco da eólica offshore, mas eu acho que já é um primeiro caminho, né, de trazer isso a público para você começar a debater esse assunto. A questão do crédito de carbono é outro assunto que estava caindo mega de maduro, né, para se alinhar, porque isso é um mega mercado potencial para a gente poder desenvolver no Brasil. O Brasil ele tem uma competência, uma fortaleza que talvez nenhum outro lugar do mundo tenha, né? Que é uma matriz extremamente limpa por decisões governamentais, né, de 60, 70 anos atrás, e um tamanho, né, de país que cria, né, um mercado extremamente favorável para que você possa desempenhar isso e escalar isso a nível global, essas soluções renováveis. Né? Então eu vejo assim que o Brasil ele tem talvez um novo agronegócio para o Brasil é o setor de energia, é a visão energética dentro desse contexto, principalmente da descarbonização industrial. Acho que o Brasil ele tem, até pela produção das commodities, por hoje ser um grande agente de colocação, né, dos principais produtos, né, de grandes commodities dentro do mercado, quer seja alimentos, quer seja minério, principalmente, né, talvez essas duas verticais são muito críticas, e esses dois, eu diria assim, esses dois componentes demandam uma energia intensa. Então, se você fala no agro, tudo no agro move com energia, né? Então, principalmente a combustão, né? Então, o transporte é todo ele, boa parte dele feito a combustão, né? Com produtos fósseis. Então, como é que a gente trabalha para descarbonizar essa... Se a gente já é muito competitivo, né? Sendo esse celeiro do mundo, imagina se esse celeiro do mundo for verde, né? E você conseguir entregar esse produto descarbonizado. E além disso, né? O minério idem, né? Então, você pensar que a gente hoje é um grande fornecedor de minério e a produção, principalmente das grandes siderúrgicas e a produção do próprio aço, com a possibilidade de você descarbonizar esse aço também, eu acho que é um caminho muito interessante também nesse contexto mundial. Nesse campo, no caso dos combustíveis, né, queria ouvir sua visão em relação a isso. Recentemente saiu um estudo na USP, né, que fez uma comparação, não sei se você viu, que no Brasil, se você for analisar a emissão de carbono completa, né, desde a produção do veículo e a produção do combustível, que o carro a álcool ele acaba gerando menos emissão do que o carro elétrico, aqui no Brasil. Né? Perfeito. E aí,
estava se comentando justamente, eu vi um dos autores, se eu não me engano, foi comentando isso, de que, muito provavelmente no Brasil, o melhor modelo de transição energética ideal não seja necessariamente eletrificar toda a frota. Então eu queria entender um pouquinho assim, sua visão em relação a isso, onde que o etanol entra, como é que a indústria enxerga assim, o ideal para isso. Eu vejo assim que a gente fala assim que na inovação e na energia não tem uma bola de prata. Então você acha que na inovação vai ter uma bala de prata? Não tem. Você achar que com uma ação de inovação você vai resolver todos os seus problemas para inovar, para virar uma empresa relevante. Idem no setor de energia. Existe uma gama de soluções que você vai ter que conjugar. Isso, imagina no nível empresarial, isso vai ser necessário, imagina no nível de país. E aí você tem que olhar uma questão da soberania energética, né, que é um debate que hoje, por que de alguma forma você tem que religar usina nuclear, você tem que hoje religar usina a carvão, né, na Europa, em outros países, por uma questão de segurança energética. Né? Então você depende do insumo energético que você não tem eu diria ali uma divisão, uma separação, um acesso equânime dos recursos naturais. Então, você precisa entender quais são os teus recursos naturais e como você vai ter o melhor fornecimento, a melhor possibilidade de integridade, o trade-off ali da integridade energética, né, da segurança versus a perspectiva de transição. A decisão tomada no Brasil há talvez ali 50 anos atrás, que foi o desenvolvimento de um programa de biocombustíveis, utilizando a fortaleza brasileira, que se você pegar esse contexto e pegar esse programa e colocar num país que não tem espaço para conseguir construir, cultivar, fazer esse tipo de ação, é inviável. Então, muitas vezes eu vejo que a gente acaba, de alguma forma, importando alguns modelos de matriz energética de outros países e outros continentes, sem olhar, na verdade, sem fazer essa, né? Exatamente, essa tropicalização que é necessária. Então, claro que você vai ter um crescimento exponencial dos veículos elétricos aqui, já está acontecendo isso. A expectativa para 2030, pelos estudos, né, das associações de veículos e veículos elétricos, é aumentar 10 vezes. Só para você ter uma ideia, é um negócio exponencial a perspectiva de crescimento dos veículos elétricos dentro do Brasil. E veículos híbridos também. Então, assim, hoje a grande aposta das companhias montadoras para o Brasil é muito dos veículos híbridos. Então, não só da questão do veículo elétrico, isso vai acontecer sim, mas você hoje tem uma frota e a tecnologia Flex, que foi uma tecnologia brasileira, né, vamos dizer assim, ou desenvolvida dentro de uma visão do Brasil, ela é uma tecnologia muito competitiva, como você falou. Né? Não só, eu diria ali, para olhar essa cadeia como um todo, da questão da emissão de carbono, né, porque você ainda tem uma questão da cadeia de produção do veículo elétrico ainda carbonizada, porque você muitas vezes produz isso ainda com insumo energético ou com aço, que não é verde. Então, por isso que quando você bota, talvez, nesse balanço global, você acaba tendo essa vantagem, né, no vis-a-vis na emissão total, você acaba tendo, né, um parâmetro positivo para o processo, né, de biocombustíveis, mas eu acho que isso é mais além, não é só esse contexto. Eu acho que tem um contexto ali de você olhar qual é a fortaleza do Brasil e conseguir compor isso da melhor forma possível para ser mais competitivo. Então, assim, é lógico que o panorama do biocombustível aqui no Brasil, ele sem dúvida é um vai panorama... Vai ter uma fatia e mais do que relevante, porque se você olhar hoje, a gente está falando não só do veículo híbrido, mas hoje, basicamente, arredondando ali 30%, você já tem na gasolina, né? 30% de componente renovável, que é o próprio etanol. Então, na própria gasolina hoje você já tem 30% de etanol, fora você poder utilizar o próprio etanol como veículo plug-in ali direto. Como é essa agenda dessa eletrificação, no caso dos automóveis, né? Como é que você vê assim?
como é que a coisa... Qual é o ritmo que isso vai levar, que isso deve tomar, em quanto tempo isso vai acontecer? Tem um programa para isso, assim, para isso Não, acontecer? Ou é aqui uma coisa meio aqui o Brasil... ad hoc, assim, vai... assim, isso até é interessante, essa abordagem que você teve, porque a despeito de não ter, como aconteceu em outros países, por exemplo, os Estados Unidos Sim. teve incentivo, a Europa teve incentivo, vários países tiveram incentivo para eletrificar. Sim. Existe uma tendência mundial de eletrificação. Então, se você pensar, o mundo está se eletrificando. Então, tudo está se transformando em algo elétrico, né? Então, o que era antes um motor movido a combustão, muitos desses sistemas estão sendo transportados para uma visão de eletrificação, né? De você ter energia como esse componente direto e não um motor a combustão para fazer esse tipo de parâmetro. Então, a questão principal é que hoje o Brasil não tomou essa decisão de fazer esse incentivo ao carro elétrico. Muito em função dessa visão do próprio combustível atualmente, de você ter hoje uma base muito intensa, né, de biocombustíveis, e aí não é só etanol, você tem biodiesel, você tem agora a possibilidade de você ter os renováveis de segunda, terceira geração, que são o próprio etanol de segunda geração, terceira geração, você tem o diesel verde, você tem o querosene de aviação verde, o SAF, né, que a gente fala, você Sim. tem o HVO, que é o diesel hidrogenado, né, o óleo vegetal hidrogenado. Então, você tem hoje várias abordagens potenciais para que você traga componentes que mantenham a mesma tecnologia, que é a tecnologia de combustão, mas que você troque o combustível para um combustível com menos impacto, né? Um combustível Sim. mais limpo e um combustível, vamos dizer assim, com uma pegada de carbono menor, né? Então, eu acho que esse vai ser o caminho natural no Brasil e fora do Brasil. E essa é uma grande oportunidade, porque se o Brasil tomar essa decisão, o Brasil pode ser um grande exportador desses produtos exatamente para os países que também não têm a lógica Sim. de fazer esse tipo de transição de eletrificação. Sim. Então você tem vários países do mundo também que têm essa abordagem, que tem essa visão de manter essa perspectiva. O Brasil ele tem uma potência de biomassa fantástica, né? Inexplorada ainda, né? Se você colocar. Então, eu acho que o problema do Brasil não é ter fontes, é saber priorizar suas fontes e priorizar os incentivos necessários para que essas fontes possam gerar o maior resultado para o Brasil como um todo, para a sociedade brasileira, né? Então, acho que é muito nesse parâmetro. Ainda falando de óleo e gás, né? A gente veio agora da COP29, né? Que muitos falaram como uma COP decepcionante, né? Assim, acho que algumas já vem, né? E não, isso assim, aí sim, desde sempre, né? Algumas já vem, né? Mas eu acho que assim, a decepção ela está crescendo porque, claro. porque cada vez parece que essa governança global está se mostrando ineficiente e eu tive aqui... Você não consegue ir para um consenso, né? E no episódio 1 aqui a gente conversou com o Sérgio Margulis, né? Sim. E aí eu tô trazendo um tema mais provocativo aqui um pouco. Claro. Porque eu perguntei para ele se ele entendia que era viável seria viável o Brasil tomar a decisão estratégica, por exemplo, de não explorar petróleo na Amazônia, por exemplo, né? E a gente conversou um pouco sobre isso, né? É verdade. E assim, queria que você desse uma visão assim, porque... É óbvio que a gente não tem como simplesmente não usar mais petróleo da noite para o dia. Isso é inviável. Mas isso precisa, um dia, isso vai ter que parar, ao menos a queima, né? Qual é a perspectiva que você enxerga em relação a isso? Sua visão geral em relação a isso, assim, dessa transição de uma maneira mais efetiva? Assim, em relação ao assim, se você olha o retrospecto mundial, né, não, em nenhum momento no mundo Sim. você teve uma supressão de fonte energética, você só teve uma adição. Então, se você pegar todo o gráfico... reduzindo uma a mais, né? Você de alguma forma reduz, mas você, obviamente, em algumas, né? Você pega a lenha, né? Sim. Que era talvez um dos principais agentes, você quando entrou o processo do petróleo, com toda a parte, né, voltada ali para a mudança, né, industrial, né, para toda a revolução industrial, você começou a caminhar com uma outra visão e a construção disso. Então você saiu, né, talvez do combustível a lenha para o petróleo, né, como essa fonte primária, principalmente de transporte e movimentação de máquinas, né, de força motriz, né, mundial.
Mas você olha, né, dentro disso, se você olhar nos últimos, talvez, 100 anos, o carvão está lá e está mantido, entendeu? Então, assim, no final das contas, você tem uma adição de fontes e não uma supressão. Você não teve ali, não, porque surgiu o petróleo e acabou o carvão parou. Não, o carvão está aí. 25% do consumo mundial energético vem do carvão. 25%. Aí você fala, porra, o Brasil não tem nada, é quase zero. Né? Porque a nossa matriz ela é uma matriz descarbonizada e a gente não tem esse recurso natural aqui para explorar. Mas como é que a China vai trocar a matriz energética dela, por exemplo, visto que ela tem esse recurso natural lá? Não existe essa lógica dentro disso. Então, às vezes, tem ali um pouco de uma visão que você acha que dá cavalo de pau na ordem mundial. Isso não dá. Né? Mesmo que talvez tivesse um cataclisma, né? Algo nesse sentido, mesmo assim, seria difícil você gerar um consenso quanto a essa questão. Eu acho que o grande ponto, eu vejo assim, teve evoluções, a velocidade não é o que a sociedade espera, e isso eu acho que é a maior ansiedade dentro disso, porque você vê, todo ano tem um debate e, cara, passa de formiga. Né? Por quê? Porque, imagina, né, quem é que vai querer pagar uma conta do que sujou? Né? E você começa a impor uma sanção para os países que estão emergentes, que querem se industrializar, que querem continuar, né, vamos dizer assim, o seu desenvolvimento econômico, como os outros países desenvolvidos até então executaram há 100 anos atrás, né, dentro desse contexto, e hoje você tem níveis e valores muito aquém do que é necessário para que esses países, de alguma forma, criem minimamente uma reparação dentro dessa visão. Então, assim, como é que você quer que alguém pague uma conta que você consumiu, tá? Que você, de alguma forma, pegou? Então, assim, pensa só, né? A gente vai num bar, e aí, todo mundo divide igual a conta aqui, tá? Aí, pô, eu tomo aqui como, né, um pratinho, né, de R$10, né? Tomo aqui uma água da casa, e o outro pede o caviar, champanhe. Aí, como é que faz isso ali, né? É meio complicado. Então, assim, cria ali uma visão, dentro dessa ordem mundial, de algo que não tá equilibrado, não está justo, né? Então isso que dificulta o consenso. Porque mas ao mesmo tempo, o mesmo carbono que se queima em qualquer lugar aquece a Terra. Todo mundo está respirando igual. Né? A gente fala dentro disso, né, quando a gente vê os parâmetros, né, e quando talvez essa grande mudança mental, quando a gente que está, né, que isso fala muito dos astronautas, a gente está falando um pouquinho antes, né, um pouco nesse contexto ali de exploração espacial e tal, quem tem a oportunidade de ver a Terra, né, em uma outra perspectiva, vê o quanto a Terra é frágil dentro do todo, né, e que a gente está aqui, entre aspas, preso dentro dessa esfera e que, de alguma forma, todo mundo tem ali uma responsabilidade para conseguir manter essa vida como um todo, não a vida só do ser humano, mas a vida como um todo do planeta. Então, eu acho que essa talvez seja a maior perspectiva, né, que uma ação que você executa, ela tem um impacto não só em você, mas em todo o planeta, né? Então acho que essa é talvez a grande questão aí que hoje se tem aí de debate, falar assim, cara, você está dentro de algo que é finito e que se você não cuidar, provavelmente a gente não vai conseguir reparar. Né? Pode chegar um momento que, né, se a gente colocar ali ou uma exclamação ou uma interrogação, pode mudar totalmente o contexto, né, como um todo. Né? Dá tempo? Né? Dá tempo? Ou dá tempo? Né? Algo nesse sentido em relação a essa ação. Isso que você falou me lembrou, a gente está caminhando aqui para o final, né? Essa fala que você colocou, né, da visão de fora, me lembrou, eu ouvi uma fala do Sérgio Sacani, né? Ele falando que perguntaram para ele se ele acreditava que tinha vida fora, ou que ia encontrar, e ele falou que não. E é interessante que ele falou porque ele sendo, né, um admirador da ciência, um cientista, mas ele falou o seguinte, vê como é interessante, que a ciência está avançando, mas além dela estar expandindo e conseguindo enxergar mais coisa no espaço, a cada dia, né, a cada tempo, se encontram mais assim, se entende como que a condição para ter vida na Terra ela é extremamente particular. E cada vez eles encontram coisas que falam, gente, não tem como ter um outro lugar igual a esse. Né? Então, por exemplo, só a Lua, a existência da Lua, por exemplo, ela tem um papel fundamental ali dos meteoros, ali esse campo de força, né?
Então, eu acho que é dentro dessa perspectiva, desse cuidado que a gente olha, né? Então, um contexto empresarial, muito que a gente conversou aqui, né? Mas muito legal a visão que você traz, né? Dessa cadeia toda. E também quero concluir aqui falando desse contexto que você falou de conhecimento e conexão, né? Achei muito interessante isso, esses dois pilares, né? Que são necessários para você fazer a inovação, né? E aqui no podcast, né? A gente está aqui nessa parceria aqui, né? De construir, né? Esse ambiente, de justamente entender melhor, né? As oportunidades, criar conexão, criar negócio e buscar mais soluções. Então a gente vai estar junto aqui nessa temporada. Espero que seja bastante fértil aí, que a gente possa fazer muita conversa, muito negócio. Não, e é um prazer muito grande, Rivas, aqui estar com você, trazer esse projeto, né, que é um projeto para buscar, né, debater de forma um pouco mais aprofundada, trazendo várias visões, né, e até visões, eu diria ali, algumas complementares e outras antagônicas, porque é necessário que a gente traga uma gama de visões para viabilizar com que a gente traga, né, para o nosso espectador, para o nosso público, a reflexão. Eu acho que a reflexão talvez seja o grande ponto primário, né, de tudo, né, a gente conseguir criar esse pensamento crítico e poder, de alguma forma, entender qual é o nosso espaço dentro desse contexto. Né, eu acho que é muito isso. Né? Então, assim, o que a gente pode contribuir dentro desse contexto que está dado. Né? Você tinha me perguntado, como é que vai ser essa questão da transição energética, o que vai ter? Cara, se você perguntar para o OPEP, né, vai ser lá em 2050. Se você perguntar para a IRENA, o pico do petróleo já aconteceu agora em 2025, ano que vem, declínio do petróleo, né, já não vai ter mais em 2040. Então, assim, eu falo assim, será que é 0 ou 1, né? A gente fala ali, tem, eu acho que 50 tons de cinza aí nesse meio de campo. E tem ainda a questão das profecias autorrealizáveis, né? Que são as apostas. O cara que tem o dinheiro, quando ele aposta num futuro, né? Não estou vendo aqui na minha bola de cristal. Exatamente. A única certeza que a gente tem é que a cada ano muda. Vamos dizer assim, muda as projeções, né? Como ninguém lembra das projeções antigas, né? Normalmente você fala, não, então tá chegando mais perto das projeções como um todo. Então, eu acho que é muito com relação a isso. E um ponto que você falou dentro desse contexto é que, voltando lá àquela primeira provocação que você fez, né? Dá tempo, né, de fazer uma transição de carreira. Eu falo que dá tempo sim. E mais do que dá tempo, esses dois pilares, que é conhecimento e conexão, que é o network, são fundamentais para que você consiga fazer essa transição de forma adequada e que você, de alguma forma, coloque a tua energia realmente para gerar um propósito e fazer com que esse propósito aconteça. Maravilha. Legal. Valeu. Excelente papo aí. Obrigado, pessoal. Vamos lá e não deixe de acompanhar aqui o conteúdo, né, do Dá Tempo e acompanhar toda essa temporada aqui que a gente está realizando com muito carinho. Forte abraço e até a próxima. O podcast Dá Tempo tem o patrocínio da Fundação José Luiz Setúbal e Energy Hub.